E eu vou começar por algo que o Senhor me mostrou, que foi a primeira coisa que o Senhor me mostrou, que foi a respeito do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que só se o Senhor me mandar fazer para eu falar nomes de pessoas aqui, porque isso implica em muitas coisas, né? Muitas complicações que podem acontecer. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi a respeito do Bolsonaro. Então eu via o Bolsonaro como se ele estivesse num lugar onde um dos filhos dele, eu não sei qual era. E como eu já disse aqui várias vezes, né? Eu já recebi o título de maluca e eu não me importo nem um pouco com isso. A minha parte é fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Meus queridos irmãos, eu quero pedir sua atenção, que fique no vídeo. Vamos estar reagindo a esse vídeo da irmã Daniele sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas antes de seguirmos com mais um vídeo, meus irmãos, eu peço o seu apoio, ok? Que nos ajude deixando seu like, que se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações e deixe também seu comentário abaixo do nosso vídeo, reagindo a esse vídeo da irmã Daniele. Meus irmãos, é muito forte o que vocês vão ver nesse vídeo. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela e hoje eu vim trazer algumas coisas que o Senhor tem me mostrado nos últimos dias. E como eu já disse aqui várias vezes, né? Eu já recebi o título de maluca e eu não me importo nem um pouco com isso. A minha parte é fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. E eu creio que esse vídeo, talvez esse meu título aumente ainda mais, né? Porque são coisas bem sérias que eu venho trazer aos irmãos e coisas que eu nem imaginava que o Senhor me mostraria a respeito delas. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa entendida de geopolítica, eu conheço o básico do básico. Segundo, porque o Senhor me mostrou algo sobre coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, que para mim, como humana, não faz o menor sentido, né? Ele mostrar para alguém que está aqui e que talvez seja tão inviável que essa mensagem chegue a essas pessoas. Mas o Senhor tem os seus propósitos, tem os seus caminhos e Ele faz como melhor lhe apraz e não como melhor nos apraz. E eu vou começar por algo que o Senhor me mostrou, que foi a primeira coisa que o Senhor me mostrou, que foi a respeito do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que só se o Senhor me mandar fazer para eu falar nomes de pessoas aqui, porque isso implica em muitas coisas, né? Muitas complicações que podem acontecer. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi a respeito do Bolsonaro. Então foi um sonho que o Senhor me deu. Eu via o Bolsonaro como se ele estivesse num lugar onde um dos filhos dele, eu não sei qual era, mas um dos filhos dele estava como se fosse um palanque discursando, e ele estava neste lugar para prestigiar o filho. E o Senhor me mandou dizer a ele no sonho, né? E eu disse pessoalmente no sonho. O Senhor me mandava dizer a ele que o que o Senhor tinha não era com nenhum dos filhos dele, era com ele, que o Senhor iria honrá-lo. Só que havia uma condição. E quando eu entregava essa palavra para ele, eu dizia para ele: o Senhor tem algo com você, não é com os seus filhos, é algo com você. E Ele quer te honrar nessa nação. Mas havia uma condição. O Senhor me mandava dizer a ele que era para ele ficar firme nos caminhos do Senhor e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda.
que ele se voltasse ao Senhor e que ele ficasse firme nos caminhos do Senhor. Esse foi o primeiro sonho. Nesse sonho eu via a Michelle Bolsonaro ali com ele e ela fazia um sinal para ele, ela estava ali ouvindo o que eu estava falando para ele e ela fazia um sinal com a cabeça que era para ele ouvir o que eu estava dizendo. Esse foi o primeiro sonho e essa mensagem, na verdade, eu estou gravando ela pela fé, mais uma vez, porque eu não tenho acesso nenhum ao Bolsonaro, não teria como entregar pessoalmente isso para ele. Estou fazendo pela fé, né? Na esperança de que alguém compartilhe e que esse vídeo, essa mensagem possa chegar a ele. O Senhor tem algo com a vida dele e o Senhor quer honrá-lo, mas a condição é que ele fique firme nos caminhos do Senhor e na presença de Deus. E na verdade, queridos, aí eu já comecei, né, a fazer como Jeremias fazia muitas vezes e os profetas antigos, né? Eu já comecei a questionar, Senhor, mas para mim o Senhor vai entregar isso, né? Como que eu vou entregar isso pro Bolsonaro, né? Mas o Senhor sabe o que está fazendo, né, queridos? Às vezes a gente olha para nossa limitação humana e a gente realmente não tem como fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. E como se não bastasse, né? Parece que o Senhor ele tem um senso de humor, né? Porque parece que ele gosta de escolher o mais difícil, né? O caminho mais difícil para que o nome dele seja glorificado, né? Porque nós aqui nessa terra somos apenas servos do Senhor, né? Não há mérito nenhum em nós, né? A honra é para o nome dele. Então eu creio que muitas vezes ele escolhe as coisas loucas desse mundo, os que não são, para confundir os que são, exatamente como diz as Escrituras. E na noite de sexta para sábado, do dia 22 para o dia 23 agora de março, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu via o Rei Charles, eu via ele deitado numa cama, como se ele estivesse no quarto dele. Eu via o quarto, eu via ele deitado na cama, coberto, né, com cobertas assim. Ele estava deitado de lado, como se estivesse de costas para a porta de entrada. E eu via uma mulher, né? Eu via uma mulher, como se ela estivesse sentada observando. Não era a esposa dele e eu não sabia quem era essa mulher. Então o Senhor me disse naquele momento: a família real está sendo enganada. O Senhor me disse com todas as letras: a família real está sendo envenenada. E eu vi nos noticiários, depois disso, eu fui pesquisar e eu vi, né, que saiu notícia de que a esposa do filho dele, né, do filho mais velho, também está doente, também está, parece que com câncer. E nesse sonho, quando eu via essa mulher que estava dentro do quarto e que ele não estava vendo essa mulher, né, era como se ele estivesse deitado, dormindo, essa mulher que estava por trás do envenenamento da família real. E eu observei aquela mulher no sonho, eu vi as características daquela mulher, mas eu não sabia quem era. Então, no dia seguinte, eu acordei, eu contei pro meu esposo sobre o sonho, porque geralmente quando o Senhor me dá algo, eu conto para ele. E ainda falei para ele, né? Eu falei assim, bom, não sei por que o Senhor me deu esse sonho, mas, né, vamos orar, né? Vou orar pedindo ao Senhor que me dê uma revelação do que Ele quer que eu faça com isso. Mas, sinceramente, irmãos, eu não iria gravar um vídeo aqui pro YouTube, porque é algo assim, né, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Mas, na noite que se seguiu a esse sonho,
Geralmente, queridos, eu acordo por volta entre 3 e 5 da manhã. Antes era mais por volta das 3. E agora eu tenho acordado por volta das 4 e meia para orar. E eu não coloco o relógio para despertar nem nada. Eu simplesmente acordo e eu levanto para orar, porque eu sei que o Senhor está me chamando para orar. Na noite seguinte, eu tive um sonho, e nesse sonho eu acredito que era um anjo. Ele era uma cor, parecia azul, mas não era bem um azul. E depois o Senhor me deu um discernimento que aquela cor era uma cor de berilo. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu fui pesquisar e a cor mesmo tem o berilo azul, né? E eu via esse anjo e ele falava assim para mim a respeito do sonho, né? Que o Senhor tinha me dado com o rei. E ele falava para mim que se o Senhor havia me revelado que era para eu fazer o que o Senhor tinha me mandado fazer e que era para eu obedecer. Então eu acordei bem nessa hora, nesse momento eu acordei. Então eu despertei do sono naquele momento e eu fui orar. E eu estava muito impactada com o jeito que aquele anjo falou comigo, né? E com as palavras dele, né? As palavras dele foram palavras assim, firmes, sabe? E eu fiquei impactada com aquilo. E eu estava com uma sensação de choro, um sentimento de gratidão ao Senhor também, né? Por Ele me revelar algo tão sério. Então, um sentimento de gratidão, um sentimento de temor ao Senhor, né? E era a minha vontade de chorar não era só pelo que o anjo havia falado, mas pela responsabilidade em trazer algo e pela dificuldade humana de que isso alcançasse, né, esse lugar, né, que é do outro lado do mundo. E aí eu ajoelhei e eu comecei a orar, né, ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso, mas eu vou te obedecer, eu vou gravar o vídeo, eu vou te obedecer. E eu falei: Senhor, eu sou um grãozinho de areia, porque o Senhor me trouxe para um lugar literalmente no meio do nada. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. O Senhor me trouxe num lugar no meio do nada, numa cidadezinha que nem existia alguns anos atrás, num lugar tão remoto. E eu falei: não, então eu vou gravar. E eu falei pro Senhor, eu falei: Senhor, é o Senhor quem faz todas as coisas, né? Eu sou um grãozinho de areia no meio, né, de um mundo de areia. Então eu sei que é improvável, muito improvável que essa mensagem chegue, mas o Senhor é o Deus do provável, né? Então, aos nossos olhos humanos, às vezes é impossível, mas o Senhor, Ele se manifesta dessa forma, né? Como eu disse no começo, para que a glória, a honra e o louvor seja dado a Ele. Nesse sonho, quando eu via essa mulher, eu via ela sendo revelada, né? Ela sendo revelada. E o rei despertava desse sono e ele reconhecia ela. E ele ficava muito decepcionado quando ele via quem era essa pessoa. E depois disso, o Senhor me mostrou quem é essa pessoa, né? É uma pessoa realmente ligada à família real. E aí, queridos, quais são os reais interesses dessa pessoa? Nós não sabemos, eu não sei. Como eu falei para os irmãos, eu não entendo de geopolítica. Eu não sei o que pode acontecer caso aconteça alguma coisa com as pessoas da família real. Eu não sei exatamente
o que pode acontecer. Não entendo muito sobre geopolítica, entendo o básico, o necessário. O que está por trás de tudo isso também eu não faço a menor ideia, né? Se existe interesses por trás de tudo isso, interesses de governos globais, a gente não sabe, eu não sei. Mas eu creio, na verdade, assim, queridos, quando o Senhor me mostra algo, aquilo para mim ele se torna uma verdade, porque o Senhor ele não brinca com as coisas dele, né? Então eu sei exatamente quando o Senhor me deu uma revelação, quando o Senhor está me mostrando algo. E aquilo para mim se torna uma verdade irrefutável. E outra coisa, queridos, eu não sou uma pessoa que costumo ter sonhos com pessoas famosas. Nunca sonhei com a realeza, né, britânica. Eu não sou de ter sonhos com pessoas assim, né? Geralmente o Senhor me mostra coisas a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus, a respeito de nós, né, como irmãos em Cristo. Mas se o Senhor mostrou isso, é porque isso é importante. E eu quero compartilhar uma outra coisa que o Senhor falou comigo há alguns dias atrás. Não foi em sonho, mas eu vou explicar para os irmãos exatamente como aconteceu. Não foi um sonho, mas quando eu me levantei para orar, o Senhor me deu uma direção. Eu não posso dizer que foi algo audível, porque não foi algo audível, né? Eu não ouvi, mas é como se aquela mensagem tivesse entrado na minha mente, né? Da maneira com que o Senhor quis que eu entendesse. A mensagem foi a seguinte: diga ao povo que armazenem água. Diga ao povo que armazenem água. Então, a palavra que eu tenho para dizer aos irmãos, né, a palavra de sabedoria que eu tenho a dizer aos irmãos é: comecem a armazenar água em garrafas PET. Se você não sabe como fazer, a cada 1 litro de água você coloca 2 gotinhas né, alguns lugares tem outro nome, mas é algo bem comum. Eu vou deixar uma fotinho aqui no vídeo. São 2 gotas para cada litro de água. Se você armazenar essa água, né, a partir de 1 ano você coloca a data ali, né, com uma caneta, você coloca a data que você armazenou aquela água, e uma vez por ano você vira essa garrafa de água, né, para que aquele volte a ser ativado ali, né, para que ele não perca a validade. Essa água você vai ter por muitos anos, eu não sei exatamente quantos anos, mas você vai ter água por muitos anos, e água que você pode beber, né, no momento em que a gente não sabe. Eu não sei se o Senhor deu essa direção por algo da natureza que vai acontecer, por alguma questão de guerra, por alguma questão, eu não sei exatamente por quê, queridos, mas a direção do Senhor foi essa: armazenem água. Então eu preciso dar esse alerta para você, né? E armazenar água todo mundo pode fazer. Eu quero pedir para você, queridos, que assistiu esse vídeo até o fim, que você deixe um comentário. Quero pedir para você que, por favor, compartilhe esse vídeo. Como eu já falei em outros vídeos, eu desmonetizei o canal, então alguns vídeos acabam não sendo recomendados. Então eu peço que, por favor, você recomende esses vídeos, que você compartilhe esses vídeos, deixe o seu like e deixe um comentário. Esse é o recado que eu tinha para dar aos irmãos hoje. Eu espero que essa mensagem chegue a quem tem que chegar, e eu espero que o YouTube não derrube esse vídeo, e eu conto com a sua colaboração para me ajudar a compartilhar. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos encerrando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso canal, em nosso vídeo. Como sempre, peço a todos vocês, por favor, não saia do nosso vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, ativando o sininho das notificações, deixando também seu comentário abaixo do nosso vídeo. Isso ajuda muito aqui no nosso canal.
Faça isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Fique atento a esse aviso muito importante. Fique atento também até o próximo vídeo que sair aqui no nosso canal, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.